É verdade que uma dieta com restrição calórica amplia a longevidade humana? Bom, hoje vamos conversar sobre as últimas evidências e perspectivas sobre esse assunto. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir nosso vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Um passo inicial no campo da pesquisa do envelhecimento foi a observação em 1939 de que a restrição de ingestão de calorias por camundongos e ratos mantidos em laboratório aumentava a expectativa de vida desses animais. Essa descoberta foi reproduzida em várias espécies, incluindo micro-organismos, vermes, pequenos mamíferos e até em primatas, e foi a primeira demonstração de plasticidade do processo de envelhecimento, ou seja, de que há uma certa margem para intervenção sobre o processo, já que ele aparentemente pode ser moldado a depender do que se consome em termos de calorias. Todo esse conhecimento foi uma motivação para que mais estudos se seguissem ao longo dos 50 anos seguintes. Notavelmente, a restrição calórica aumentou não apenas a expectativa de vida máxima, mas também suprimiu o desenvolvimento de muitas doenças associadas ao envelhecimento, à idade. E essas observações levaram ao conceito de que a extensão do tempo de vida estava associada ao envelhecimento mais lento e ao aumento do tempo de vida saudável, que inclui aquela fração de vida total, livre de doenças. A dieta é provavelmente o elemento do nosso estilo de vida que mais influencia a saúde e o envelhecimento. Muitas alegações foram feitas sobre méritos de diferentes dietas em relação a outras. Por vezes somos bombardeados por meios de comunicação sobre os benefícios de uma prática alimentar, quando, por exemplo, mencionam os efeitos benéficos da dieta japonesa, da dieta mediterrânea ou da dieta vegana e assim por diante, quando não é o caso da imprensa glorificar algum alimento em particular. No entanto, é muito difícil realizar estudos rigorosos e de longo prazo que comparem diferentes dietas ou alimentos quanto a seus efeitos na expectativa de vida das pessoas, pois as metodologias empregadas até hoje têm sido falhas, especialmente ao desconsiderarem importantes vieses de observação, quando, por exemplo, desconsideram que ao adotar uma dieta saudável, a pessoa muitas vezes já está ali imbuída de outras preocupações com a saúde, como ser fisicamente ativo ou dormir bem. Assim, é difícil isolar o efeito específico do alimento. Sem comparações diretas bem feitas, nenhuma dieta específica pode reivindicar superioridade em relação à outra. O que se sabe de concreto é que dietas que favorecem a saúde e a longevidade costumam ser aquelas que, em geral, privilegiam o consumo de alimentos minimamente processados, ou seja, em estado mais natural possível, com predominância de vegetais, e que essa dieta tenha baixo consumo de álcool, sal e açúcar, sem excessos nas porções consumidas. E esse comportamento pode ser atingido por qualquer população, independentemente de sua localização geográfica no mundo. Assim, a nutrição é um tópico extremamente vasto e complicado, já que envolve uma grande diversidade de hábitos que as populações humanas podem ter. E uma revisão sobre esse assunto certamente está além do escopo desse vídeo. O que vamos fazer aqui hoje é nos limitar a discutir os efeitos da restrição de calorias, quando aplicada como uma intervenção proposital para modificar a expectativa de vida e a saúde das pessoas, sem considerar o que há em termos de nutrientes dentro dessa composição dietética. Falando especificamente sobre calorias, a noção geral de que a quantidade de calorias ingeridas pelas pessoas modula a longevidade já é bem conhecida. A noção já é bem conhecida, uma vez que nos dois extremos de qualquer espectro de comportamento alimentar, ou seja, comer de menos ou comer de mais, sempre resulta em comprometimento da saúde das pessoas e diminuição da expectativa de vida. Entre esses dois extremos, há fortes evidências de que uma ingestão ideal de calorias está associada ao aumento da expectativa e à redução do risco de todos os tipos de doenças crônicas. Há mais de 35 anos, pesquisadores da Cornell University, em Nova York, observaram que alguns roedores de laboratório viviam mais quando alimentados com uma dieta de baixa caloria, mas que tinha nutrientes apropriados, ou seja, estamos falando aqui de privação de calorias, mas não de nutrientes, que continuavam em quantidade adequada. Desde então, muitos cientistas estudam a restrição de calorias para entender os mecanismos biológicos que podem explicar os benefícios e, com isso, quem sabe, achar uma maneira de prolongar os anos de vida. Mas é importante frisar aqui que não estamos falando nem de passar fome, nem de fazer jejum.
A restrição calórica significa reduzir a ingestão calórica diária média, abaixo do que é tipicamente ou habitualmente consumido, sem desnutrição ou sem privação de nutrientes essenciais. Em estudos com animais, quando roedores e outros animais receberam de 10 a 40% menos calorias do que o normal, mas receberam todos os nutrientes, como falamos, muitos mostraram extensão do tempo total de vida útil e uma taxa bem reduzida de várias doenças, especialmente câncer. Existe um verme que é muito utilizado como cobaia em estudos biológicos dessa área, que é o chamado C. elegans, onde a restrição de calorias aumentou a expectativa em 40% no tempo de vida. Já estudos com moscas da fruta revelou que a restrição calórica se associou com uma vida cerca de 30% mais longa. Mas para que não passemos a considerar a restrição calórica como a cura para todos os males do nosso metabolismo, é importante admitir que alguns estudos não mostraram esse benefício, especialmente em algumas linhagens de camundongo, onde a intervenção encurtou a vida útil desses animais, em vez de prolongá-la. Houve até hoje 2 importantes estudos com macacos rezos e buscaram descobrir se os benefícios da restrição calórica são observáveis em espécies de vida mais longa. Em ambos os estudos, os macacos foram mantidos ingerindo 30% menos caloria do que os macacos do grupo controle, e por mais de 20 anos. Embora houvesse diferenças entre os 2 estudos, incluindo a raça do macaco, os alimentos usados, ambos forneceram evidências de que a restrição de calorias reduziu a incidência de doenças relacionadas à idade, como câncer, doenças cardíacas e diabetes. No final, um desses estudos concluiu que houve extensão do tempo total de vida dos animais, enquanto que o outro estudo não, mas tudo com base em dados parciais, já que muitos macacos que passaram por esses 2 estudos ainda estão vivos até hoje. Então o impacto final da restrição calórica no tempo máximo de vida que eles vão atingir ainda permanece em aberto por ser determinado. Embora tenha havido muitos estudos de restrição calórica desde as descobertas da Cornell University, a maior parte foi em animais. Já com seres humanos, um estudo que merece particular destaque é o estudo conhecido pelo acrônimo Calorie, assim mesmo, escrito de modo que se parece de propósito com a palavra caloria em inglês, e que em tradução livre, no português, o termo significaria avaliação abrangente sobre estudos de longo prazo da restrição de ingestão de calorias. O Calorie foi um estudo clínico com seres humanos financiado pelo National Institute of Aging, que é o braço do NIH americano para pesquisas e educação sobre envelhecimento, e forneceu dados críticos sobre o impacto dessa intervenção nas pessoas. O estudo foi concluído em 2012 e entrou para a história como o primeiro estudo cuidadosamente controlado a testar se os participantes submetidos à restrição calórica apresentavam algum dos benefícios que já haviam sido observados em estudos animais. Para fazer um resumo bem breve do estudo, os 218 voluntários eram adultos saudáveis, não obesos e relativamente jovens, com idades entre 25 e 45 anos, e essas pessoas foram aleatoriamente distribuídas em 2 grupos. Um que foi instruído a se alimentar da forma como fazia habitualmente, comendo de forma livre, enquanto que o segundo grupo foi treinado por uma equipe especializada de psicólogos e nutricionistas para tentar reduzir em 25% o consumo de calorias, tomando como base a ingestão habitual que já faziam antes. Tudo isso por meio de uma estratégia individualizada, que envolvia comer porções menores, mas mantendo a diversificação e a qualidade dos alimentos, para assegurar um aporte satisfatório de nutrientes. Na média, os 143 adultos que ficaram sob restrição calórica não conseguiram chegar nem perto dessa redução de 25% em calorias, que era pretendida inicialmente, mas conseguiram praticar quase que 12% de restrição calórica em média, durante 2 anos de duração do estudo. Não causou estranheza para os pesquisadores que os voluntários só conseguissem tolerar esse patamar de redução de calorias entre 12% e 12% na ingesta de calorias, pois já era bem o limiar que outros primatas grandes mostraram também conseguir tolerar, sem que isso comprometesse a saúde, e assim verificou-se que as pessoas sob restrição calórica alcançaram uma redução média de 10% no peso corporal, principalmente em termos de gordura corporal, enquanto que os 75 adultos que foram mantidos no grupo controle praticamente não perderam peso algum, mas também não ganharam significativamente, ou seja, mantiveram seu peso corporal. O estudo foi bem sucedido, tanto por demonstrar que as pessoas conseguiam manter uma restrição calórica moderada ao longo de 2 anos, que é um tempo razoavelmente considerável para uma intervenção, como também por ter demonstrado que essa intervenção pode diminuir o risco para infartos e derrames em humanos também. Em comparação com o grupo controle,
a restrição calórica produziu substancialmente, ou melhor dizendo, reduziu substancialmente as medidas de cintura e a pressão arterial. Já testes de laboratório mostraram redução do colesterol LDL e de triglicerídeos, medidas de inflamação também reduziram e a predisposição ao diabetes, de uma forma geral, diminuiu. Ficaram bastante melhorados. Além disso, não foram encontrados efeitos adversos ou pontos desfavoráveis na qualidade de vida, no humor, na função sexual ou no sono de quem foi mantido sob restrição calórica. Todos esses resultados sugerem que uma restrição calórica modesta de consumo de calorias pode reduzir o risco de doenças cardíacas e diabetes, e com isso, possivelmente estender a longevidade e a funcionalidade das pessoas, mesmo em adultos que já são considerados como relativamente saudáveis. Lembrando, esse estudo foi de duração limitada e por isso nada pode ser categoricamente afirmado sobre a extensão total de vida das pessoas, já que não se almejou aferir a longevidade final. Os pesquisadores do Calorie também disponibilizaram seus dados e amostras biológicas para outras equipes de pesquisa no mundo, que assim puderam estudar mais o assunto. E aí veio uma descoberta interessante, que inclusive motivou a produção desse vídeo, já que estamos falando de resultados atuais de 2022, produzidos 10 anos depois de quando a coleta de dados foi dada por encerrada. E o primeiro relato ter sido publicado na prestigiada revista Science. Uma equipe de Yale, nos Estados Unidos, examinou os dados do Calorie para investigar os efeitos da restrição calórica sobre a função imunitária das pessoas. E os resultados demonstraram que a restrição de calorias não apenas melhorou as funções metabólicas dos pacientes, como também aumentou a eficiência imunológica dos indivíduos, reduzindo muito aquela inflamação crônica que normalmente acompanha o envelhecimento, conforme inclusive foi discutido aqui em outro vídeo do nosso canal, que trata da imunossenescência. O mais marcante foi a descoberta de que o volume do timo aumentou ao final dos 2 anos em que as pessoas reduziram o consumo de calorias. Para o estudo Calorie, sabemos que o tamanho do timo ele se reduz com o envelhecimento, com a quase totalidade da humanidade tendo só um timo vestigial, uma silhueta do que antes foi um órgão funcional. E à medida que esse órgão encolhe, a produção de linfócitos T, indispensáveis para manter aí nossa imunidade, ela também diminui igualmente, o que reduz a capacidade do sistema imunológico de combater as doenças infecciosas. Essa deficiência de células T é uma das razões pelas quais as pessoas com mais de 45, 50 anos têm maior suscetibilidade a uma série de doenças. Não só os pesquisadores viram um aumento do tamanho global do timo, no grupo que era mantido sob restrição calórica, como também notaram um aumento dos indicadores de produção de novas células T, ou seja, uma maior capacidade de preservação e de renovação da capacidade imunitária do indivíduo. Descobertas como essa ampliam nossa compreensão do poder da restrição calórica e sugerem que ela também pode melhorar a função imunológica e reduzir a inflamação crônica nas pessoas. Pesquisas adicionais ainda são necessárias para se avaliar os efeitos na saúde de uma forma mais global e determinar se a restrição calórica de fato prolonga a vida total dos seres humanos, do mesmo modo que faz com outros animais. O NIH americano está financiando mais estudos para determinar os benefícios e os riscos da restrição calórica, bem como também os mecanismos que explicam seus efeitos. E novos resultados na área deverão sair em breve. É certo que a mais importante perspectiva que todos esses resultados trazem consiste na possibilidade de um dia virmos a ter um medicamento que produz os efeitos da restrição calórica, mesmo com o indivíduo consumindo alimentos e calorias à vontade. E isso é possível, já que hoje compreendemos que existem verdadeiros sensores metabólicos dentro de cada célula viva do nosso corpo, que são capazes de sentir o nosso estado energético global e decidir se o organismo deve ter o seu metabolismo acelerado ou se ele deve ser desacelerado. Se o organismo está sob restrição calórica, o metabolismo fica desacelerado, lentificado, e uma consequência direta disso fica sendo essa extensão do tempo total de vida das pessoas. Como se o organismo entrasse num certo estado de espera, ou stand-by do inglês, esperando que o período de privações passe. Hoje um medicamento assim não existe. E o máximo que as pessoas podem fazer, e com certa facilidade, consiste em ir mesmo observando seus pequenos deslizes nutricionais cometidos aqui e ali. Quando, por exemplo, se come mais do que o necessário ou se ingere mais alimentos calóricos do que vegetais. E mesmo que um dia essa nova classe de medicamentos surja, da mesma forma que vários estudos em animais desafiaram a universalidade do benefício da restrição calórica, é provável que essas intervenções farmacológicas elas não funcionem para todos, funcionem de uma forma
diferente, com diferentes graus de eficiência e sucesso em seres humanos. Isso poderá acontecer, primeiramente, devido à variabilidade genética natural dentro da população. Isso já acontece na atualidade, quando, por exemplo, percebemos como que pessoas diferentes reagem diferentemente à mesma disponibilidade de nutrientes, havendo aqueles que, com o mesmo aporte calórico que outras pessoas fazem, evoluem para ter um diabetes, ou uma obesidade, ou uma síndrome metabólica, com mais facilidade. São as famosas propensões genéticas em jogo. Além disso, a maioria das intervenções por restrição calórica em grandes primatas, chimpanzés, orangotangos, gorilas, mostrou que esse ramo ao qual pertencemos, afinal de contas somos primatas também, só consegue suportar uma restrição calórica bem modesta em consumo calórico, da ordem de 10%, em relação ao que seria recomendado para se manter uma saúde e a vitalidade de um ser humano. Mais do que isso, e já teríamos uma privação de calorias que seria incompatível com a vida, não sendo viável de se manter a médio e longo prazo. Assim, é possível que aquela pessoa que já otimizou sua nutrição, segundo uma ingestão recomendada e cortando excessos, e que ainda por cima pratique exercícios regularmente, bem como também faça uso de outros hábitos saudáveis de vida, não obtenha já muito benefício a partir dessa esperança farmacêutica do futuro. A reeducação alimentar talvez continue sendo a melhor intervenção personalizada para obtermos benefícios para a nossa longevidade, agora e no futuro. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seus comentários e sugestões de novos temas para vídeos futuros do canal e até uma próxima.